Fala pessoas, beleza? Bem-vindo ao Bora Mundo e olha só, você está em um vídeo que na verdade é um vídeo da área de membros do canal, tá certo? Hoje eu vou falar pra vocês de um assunto muito importante que é como a sua mente aprende, tá certo? Eu tenho um aviso pra você primeiro importante. Esse vídeo aqui, ele é pra mostrar um pouquinho pra você como é que vai funcionar a área de membros, tá certo? Então depois que eu explicar o conteúdo, eu vou falar pra vocês como é que você pode participar e ser um membro do canal, tá certo? O conteúdo é nessa vibe aqui. Bom, primeiro de tudo, não adianta eu passar um conteúdo pra vocês diferenciado se você não souber aprender, né? Tem muita gente que se precipita para aprender. Então a ideia é, primeiro você aprende a aprender e depois você vai pro conteúdo em si, tá certo? Então hoje a gente vai pegar aqui, eu vou explicar rapidinho pra você o conteúdo, como é que é. Tenho certeza que você vai aprender. E a ideia é você entender como se aprende, como é que o seu cérebro aprende, tá certo? E colocar algumas atividades em prática, simples assim, tá certo? Coisa que lá na área de membros vai ser uma coisa muito cotidiana no conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Funciona da seguinte forma, eu tenho uns tópicos aqui, depois quem quiser anotar, mas eu vou falar todos os tópicos, tá certo? Uma coisa importante pra gente entender como nós aprendemos é, tem o seu cérebro e você vai passar a vida recebendo uma série de informações que são os seus estímulos, tá certo? Então você vai ser estimulado, então você vai ver coisas e o seu cérebro vai memorizar, você vai ouvir coisas também, você vai fazer leitura. Então uma série de estímulos que vão estar no seu dia a dia, eles vão vir para você pelos seus 5 sentidos, tá certo? Então eles vão vir para você, você vai absorver essa quantidade de informação. Nem toda informação fica, nem toda informação vai embora. E aí você sabe agora que você é estimulado, tudo isso vem pra você. E como é que funciona para você aprender os conteúdos? É simples. O teu cérebro está aqui, existe uma parte frontal aqui que é a parte da memória que a gente vai chamar memória de trabalho, tá certo? Essa memória de trabalho aqui é aquela memória que vai captar informações mais rápidas e mais dinâmicas. Então, nem toda essa informação vai se tornar um conhecimento teu. Às vezes é uma informação que você precisa simplesmente para executar alguma coisa, tá certo? Então você não precisa ter uma profundidade naquele tipo de informação. Ela é uma informação mecânica, tá certo? Essa memória vai ser chamada memória de trabalho, a memória que vai guardar esses tipos de informação, tá? E ela vai ficar aqui na frente, então os estímulos, tá certo? Eles vão bater nela, vai ficar tudo aqui dentro, os estímulos bem bonitinhos aqui, tá? E vai acontecer uma coisa interessante, você vai trabalhando essas ideias e os estímulos aqui, essas memórias, né, na verdade, de trabalho, essas memórias que vão ser temporárias, elas vão se ligar com coisas que já existem na tua mente, tá certo? Lá no teu cérebro, espalhado por todo o cérebro, certo? Existe o teu conhecimento, que são coisas que você já aprendeu, já é um conhecimento, tá certo? Esse conteúdo aqui, ele vai trazer, vai acontecer um esforço de se ligar com conteúdos, ó, lá do teu cérebro, coisas que você já sabe. Então, vai acontecer algumas pequenas ligações aqui entre eles, tá certo? É assim que funciona. Depois de você ter visto esse conteúdo, vai fazer pequenas ligações. Essa tua memória vai voltar para o lugar dela, essa memória que você já conhece, esse conteúdo que você já conhece, e parte desse conteúdo aqui, ele simplesmente vai desaparecer, tá certo? Ele não vai ter lugar ali para ficar armazenado, porque ele não tem força para isso. Quando é que esse conteúdo ele vai criar força para ficar armazenado como um conhecimento no teu cérebro, tá? Aí que vai vir uma coisa importante. A chave de você tornar um conteúdo, certo? Que veio para sua memória de trabalho e é um conteúdo assim, passageiro, transformar em algo fixo, é você repetir esse conteúdo. É você ver várias vezes esse conteúdo, tá certo? Então, é uma coisa simples, você vê isso no seu dia a dia. Uma pessoa que lê muito, ela tende a falar de uma forma muito fácil sobre o que ela está lendo, tá certo? Sobre o conteúdo, por exemplo, por que um professor tem facilidade de explicar uma matéria? Porque ele vê aquela matéria todo dia, provavelmente, tá certo? Ou muitas vezes durante o mês. Então já flui para ele. Por que ele tem, como é que ele conseguiu o domínio mental desse conteúdo? Porque é o seguinte, isso daqui ele leu uma apostila, você que é estudante aqui do canal, você leu uma apostila, tá certo? Aí você leu a apostila e veio aqui, ó, para sua memória de trabalho, aquele texto que você não entendeu muito bem, que o professor passou, mas você entendeu alguma coisa, você leu esse texto. Qual é o problema teu? Que você vai ler esse texto para prova.
e nunca mais você vai ver esse texto. Provavelmente você nunca mais vai ver esse assunto, certo? Pelo menos da sua parte de ir atrás de ler algo mais profundo, muito provavelmente você vai esquecer dele. Tanto é que a maioria do pessoal que acaba a faculdade não entra para a área de trabalho que foi formado, esquece a maior parte do conteúdo. Por quê? Porque não revê o conteúdo. Para que se torne um conhecimento, você precisa rever esse conteúdo várias vezes. Então você leu aqui a apostila, tá certo? Leu a apostila bonitinho, e aí você vai ler de novo, e no outro dia de novo, e ele vai fortalecer essas conexões neurais aqui, vai deixar elas mais fortes. Até uma hora em que essas duas informações vão se juntar. Elas vão se tornar informações mais amplas e mais fortes. Quando essa informação estiver mais forte, ela vai vir para a memória geral que você tem aqui. E ela vai se tornar um conhecimento. Então veja, qual é a chave da parada, certo? É o seguinte, é você receber os estímulos, tá certo? E você fazer uma repetição, tá? Uma repetição, você precisa rever aquelas coisas, tá certo? A memória mecânica geralmente vem desse padrão. Por exemplo, você descobriu que a porta daquele carro abre diferente, você abriu ela uma vez. Talvez se você ver esse carro daqui 10 anos, você não consiga abrir a porta, porque você só abriu uma vez. Sabe aquela coisa que você já conversou com alguém assim, eu já vi isso, mas eu não lembro direito, porque, sabe, eu só vi uma vez. É exatamente isso. Você só viu uma vez, não deu tempo das conexões se fortalecerem, tá certo? E se tornar uma memória mais permanente sua, tá? E ter mais forças. Por quê? Porque para que ela tenha mais força, ela tem que fazer uma série de conexões, tá? Então você tem aqui um conhecimento, por exemplo, de você ler um cara, um pensador. Eu li o René Descartes, ele falou sobre o plano cartesiano. Caraca, eu vi esse plano cartesiano lá na escola, tá certo? Que foi de matemática. Aí você vai associar o René Descartes com o plano cartesiano, que é o do x e y. Olha só como é que eu tô lembrando. Do x e do y. Aqui, tá certo? Ó. O René Descartes é o plano. Mas eu também vi ele na aula de filosofia, porque ele era um matemático, mas ele era um filósofo. Olha o tanto de coisa que você tá puxando só de lembrar do tal do cara do René Descartes, tá certo? E de várias áreas diferentes, olha só. Matemática, física, filosofia. O que aconteceu para me lembrar de todas essas áreas, desse cara, de todas essas ideias? Foi porque eu ouvi tanto René Descartes, eu ouvi tanto essas ideias, que eu consigo conectar, fazer uma teia de aranha e conectar os conhecimentos. Isso que é um conhecimento bem estabelecido, que é um conhecimento bem fixado. É um conhecimento onde existem várias ligações. E fica mais fácil de você lembrar do conhecimento exatamente porque você consegue lembrar ele entrando por várias áreas. Se você tiver só uma área para entrar, né, fica difícil, porque se essa área tiver meia ruim, você não lembrar direito dela. Agora, eu posso relembrar do René Descartes como? Eu posso lembrar através da filosofia, da física, eu posso lembrar através até da medicina, da saúde, né? Lá em 1600, quando o René Descartes viveu, olha só, aí você vai lembrando da história. 1600? 1600 estava começando ali mais ou menos o iluminismo lá na Europa. Olha só, aí o negócio vai ficando louco. Eu já estou em história, eu comecei em filosofia, fui para matemática. Por quê? Muitas conexões neurais que você fez de tanto ver aquela informação. Isso que é importante, tá certo? Eu podia ficar falando do René Descartes horas aqui. Então, quer dizer, para isso acontecer, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar esse teu conhecimento numa repetição, tá? Numa repetição. Você precisa repetir com esse conhecimento. Hoje, mas é só repetir, ler a mesma frase 10 vezes? Não. Esse procedimento de repetição tem que ter uma qualidade. Como é que funciona a qualidade da repetição? 2 pontos importantes que precisam acontecer na repetição, certo? O primeiro deles é o seguinte, esse daqui, ó. É o refinamento. Você vai o quê? Refinar esse conhecimento. O que é refinar esse conhecimento? É você pegar lá e falar, poxa, olha, eu peguei esse livro aqui, o Psicologias, e eu li Psicologia Social. Só que é o seguinte, esse livro, ele é um livro introdutório, Psicologia Social, né? Ele é um livro que, poxa, tem 10 páginas sobre psicologia social, só que eu gostei muito do assunto, então quer dizer, é muito pouco. Aí você, assim como eu, isso foi o que aconteceu comigo, tá? Gostei, vou comprar alguma coisa mais ampla. Aí eu fui e comprei isso aqui, ó, Psicologia Social. Lá tinha 10 páginas de conteúdo, aqui tem 500 páginas de conteúdo, se liga. Então é muita coisa. O que eu fiz com o meu conhecimento? Eu deixei ele refinado, eu deixei ele com mais volume, eu deixei ele com mais ligações, entendeu?
Eu sei o que é psicologia social, eu li a introdução, eu li a apresentação, foi muito legal, só que agora eu tenho um domínio muito maior sobre o conteúdo, porque eu li um outro livro muito mais específico. Eu estou refinando, eu estou dando qualidade, volume ao meu conhecimento, tá certo? Então quer dizer, não é só você repetir, mas é você expandir também esse conhecimento que você já leu. Por isso que eu sempre falo, galera, o professor passou para vocês um texto, tenta ler o texto todo e, se possível, tenta ler um capítulo antes desse texto, um capítulo depois. Ah, mas o professor passou só um capítulo de um livro que tem 8 capítulos. Tenta fazer um esforço e ler o resto do livro, né? Porque se esse capítulo é tão importante para o professor, tão pontual para sua matéria, por que não um livro também não seria? Então é legal você dar uma olhadinha, certo? Então quer dizer, a primeira coisa aí na repetição é você dar uma refinada, tá certo? Deixar o negócio mais elegante, mais cheio de pontuações, tá? Colocar mais carne dentro dele, tá certo? Outra coisa importante tá aqui, ó. Relação e realidade. É o quê? Quanto mais dentro da tua realidade, quanto mais você relacionar o teu conteúdo dentro da realidade, melhor. Por quê? Porque ele vai se tornar mais fixo. Você vai ter pontos de referência de como ligar esse conteúdo com a realidade. Então não vai ser só o que você aprendeu, mas também a realidade vai te trazer, vai fazer um esforço para trazer esse conteúdo lá do fundo da tua mente. Então vai ficar mais fácil esse seu conteúdo como aprendizado se tornar algo mais forte, mais concreto, mais fácil de você buscar, tá certo? Então quer dizer, essa relação com a realidade é muito importante. Vou dar um exemplo aqui de relação com a realidade. Tem um canal aí, que eu não vou dizer qual é, que fez um vídeo falando assim, um vídeo sobre TOD, transtorno opositivo desafiador, certo? É um tipo de transtorno. O vídeo, uma faixa do vídeo fala assim, provavelmente você conhece alguém que tem TOD. O que eu posso falar pra vocês? Provavelmente você não conhece alguém que tem TOD. Essa é a realidade. Não é a que o vídeo estava expondo, certo? Por quê? Quando você vai ver as taxas de porcentagem nas populações de pessoas que têm realmente o diagnóstico de TOD, é muito pequena, tá? As pessoas, inclusive a pessoa no vídeo ainda fala assim, porque o TOD parece com birra. Aí vem uma coisa importante. Muito provavelmente essa pessoa nunca trabalhou e teve ali como educando na sua profissão alguém que tem TOD. Porque ao comparar uma criança que tem uma birra, né? Uma birra onde você já fez uma análise prévia da família da criança, do sistema de comportamento, sistema de cultura, o sistema educacional da família, questões psicológicas da criança e da família, relacional, ambiente, dinâmica social, você vai ver que a criança que tem TOD é outra parada. Então assim, essas afirmações são perigosas, tá certo? Essas afirmações são perigosas. E o que isso tem a ver, Udney, com o que você está falando com relacionar à realidade? A partir do momento que você lê lá no artigo, ou você pega o DSM, que é o Manual Diagnóstico, né, de Transtornos Mentais, Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, você vai ver lá que tem um monte de características que a pessoa que fez esse vídeo não conhece, senão não falaria assim, olha, provavelmente você conhece. Não é fácil ter uma criança especificamente com TOD, uma criança ou um adolescente. Tanto é que geralmente o diagnóstico ele é fechado depois dos 18 anos. Porque essa parte é turbulenta da mente. A mente do adolescente e da criança ali que está entrando na adolescência, ela começa a se manifestar de várias formas em que os mais desavisados e os que leem menos e os que conhecem menos pode achar que ela tem N transtornos, simplesmente porque ela está num processo turbulento ali de transformação, tá certo? E desenvolvimento, e ela não carrega todos os sintomas ou todas as características de alguém que tem TOD de verdade. Então, se você nunca trabalhou com isso, muito provavelmente você vai errar no seu diagnóstico, vai errar feio, tá certo? O que isso tem a ver, de novo, com a relação com a realidade? Olha só, se você lê um conteúdo e você viu aquilo na realidade, você presenciou na realidade, quando alguém falar assim pra você, será que essa criança tem TOD? Você, com a sua leitura, eu li o manual diagnóstico, olha, eu li um livro que fala sobre psicopatologias, psiquiatria, sobre semiologia, eu vi toda uma questão, eu vi um posicionamento psicológico, de como esses posicionamentos mudaram, eu li alguns textos, eu garanto pra você, não dá pra você olhar, primeiro ponto, não dá pra você olhar e falar assim, eu acho que tem TOD. Não é. Pera aí, é muito mais profundo, vamos analisar, vamos dar um tempo, vamos observar, entendeu? Então quer dizer, tem vários fatores, esse é o primeiro, ninguém gospe e fala assim, tem TOD, fulano tem TOD. Então,
O teu conhecimento, quando ele está com a realidade, você aumenta o teu parâmetro de entendimento. Então, a realidade, ela também vai ser um mecanismo de trazer para sua memória aquele conhecimento. E ela vai encher o seu conhecimento, tá certo? Isso é muito importante. Então, quer dizer, olha só como você relacionar o seu conhecimento com a realidade potencializa o seu conhecimento. Aquela informação que vai passar a ser um saber, tá certo? Isso é muito importante. Então, nós tivemos aí, certo? Bom, agora o ponto final é importante. Já entendeu como é que a nossa mente aprende? Você precisa rever várias vezes. Outro ponto, segundo ponto, talvez um ponto importantíssimo. A mente, obviamente, isso é muito óbvio no nosso dia a dia, que nós tendemos a lembrar, primeiro, aquilo que nós vimos com frequência. Segundo, nós tendemos a lembrar aquilo que está mais recente, memórias recentes. Inclusive, aqui nesse livro de Psicologia Social, eles explicam muito bem com diversos artigos, tá? E por isso que a psicologia que trabalha a questão do marketing, por exemplo, a Coca-Cola, né? Isso é uma história antiga, né, do marketing, que a Coca-Cola aparece em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é a tua memória recente que está sendo trabalhada, né? Você fala assim, qual refrigerante você gostaria de beber hoje? Talvez você conheça só meia dúzia de refrigerantes. Sabe por quê? Porque são essas meia dúzia de refrigerantes que ficam batendo na tua cara de propaganda. Então a tua memória recente não lembra do refrigerante chamado Jesus, lá do norte do Brasil. Porque você talvez tenha visto uma vez. E se você não tomou, você nem tem a realidade, olha só, para te ajudar a lembrar. Então você vai lembrar dos mesmos. Então é a tua memória recente trabalhando. Então quer dizer, ela tem essas informações que você vai ter acesso, elas são de mais fácil acesso se você tiver o quê? Elas de uma forma mais recente, tá certo? Então por isso que se você vai... por exemplo, estudar para um concurso, você fica fazendo simulado várias vezes. Por que várias vezes? Porque você tem que ativar aquele conhecimento. Se você respondeu uma pergunta de um simulado há 5 anos atrás e for responder hoje, mas você se lasca. Porque faz 5 anos que você viu aquele assunto. Não, o pessoal dos concurseiros fica revendo os simulados e fazendo as respostas para quê? Para estar fresco o conteúdo na cabeça deles. Então olha como é importante. Não adianta você pegar aquele teu conteúdo que você viu na faculdade, leu uma vez o texto e fala, ufa, li uma vez o texto, muito legal. Pega esse texto, põe, encosta, depois você vai jogar fora e acabou, você não conhece mais aquele tema, que às vezes seria um tema extremamente importante para você consolidar o teu conhecimento como profissional, tá certo? Então é mais ou menos essa a importância. Bom, espero que você tenha entendido até aqui todo esse esqueminha que tenho certeza que vai ser importante para você. Agora não sai do vídeo, presta atenção. Udney, eu gostei, curti, tá aí as pontuações. Lá na área de membros vai funcionar assim. Na área de membros eu vou usar muitas vezes esquemas para vocês entenderem, que é melhor, que é uma forma a mais de você entender visualmente, tá certo? Lá nós vamos ter tempo de fazer outras coisas. Eu quero ler aqui para vocês na minha colitas como é que vai ter na área de membros, tá? Primeiro, a área de membros ela é para quem tá afim de estudar, para quem quer reforçar o teu conhecimento. Se você é aventureiro, nem vai. Agora se você fala, não, eu preciso conhecer mais, vem comigo. Na área de membros vai ser de boas. Aqui tem o link. Do lado do inscreva-se tem escrito área de membros. Está escrito seja membro. Aí você clica lá e vê como é que funciona. Tá certo? Lá na área de membros a gente vai ter essa sequência de conteúdo. Olha só. A gente vai ter a apresentação do conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou expondo o conteúdo para vocês. Vai ter a videoaula. Tá certo? A gente vai ter a leitura de texto. Eu vou ler alguns textos, vou postar trechos de textos lá na comunidade exclusivo para os membros. Então você vai ter acesso a um conteúdo ali pontual sobre os vídeos, tá certo? Que vai ser importantíssimo. Outra coisa são perguntas e respostas. Isso é uma coisa que vai fixar muito na tua cabeça. Depois de apresentar certo conteúdo, vai ter as perguntas. Nós vamos trabalhar as perguntas, entender as perguntas e vamos responder as perguntas. Vai ter as respostas. E você vai ter essa dinâmica de poder pegar as perguntas e tentar responder sozinho e depois ter as respostas para ver se bate ali mais ou menos com o que você pensou em construir. Tudo isso dentro dos vídeos, tá certo? Outra coisa importante é a construção dos tópicos, que vai te ajudar a fazer o teu esquema aí se você tiver dificuldade de fazer tópicos, que nem todo mundo tem essa facilidade, certo? Então na área Seja Membros, já deixo apresentado para você aqui o formato da área de membros. É mais ou menos esse, certo? Acho que você vai curtir, tá bom? É uma coisa muito fechadinha, é uma merreca por mês, merreca. Às vezes você tá pagando mal caro por uma aula que você não consegue nem entender, tá? Então, vem conhecer essa área que eu tenho certeza que você vai curtir, tá certo? Bom, se inscreve, curte, compartilha o canal, tá certo? Vem comigo, aqui no canal tem mais de 300 vídeos sobre várias áreas de humanas, tenho certeza que você vai curtir.
certo? É isso aí então, até o próximo vídeo, ó, clica aqui embaixo, seja membro, clica para você conhecer, tem um textinho lá, fala um pouquinho do que vai ser, eu já te apresentei o conteúdo aqui, corre lá, tá certo? É isso aí então, até o próximo vídeo, valeu, não esquece de compartilhar na tua sala da faculdade esse vídeo, e até mais.